Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Campani e estamos aqui para falar sobre equações modulares. Bom, primeiro vamos definir o que é o módulo, né? E o significado geométrico do módulo. Bom, a gente já tinha visto isso em aulas anteriores, né? A definição de módulo é essa, já tinha sido mostrada, né? E a interpretação que se faz, né, geométrica do módulo é o seguinte: em primeiro lugar, o módulo de A, o valor absoluto de A, representa a distância daquele ponto A até a origem das coordenadas, até o zero, né? E A menos B representa a distância entre os pontos A e B. Por exemplo, se a gente considerar os reais, se A é igual a menos 1 e B é igual a 3, então A menos B deve ser a distância entre o menos 1 e o 3, fica menos 1 menos 3, fica valor absoluto de menos 4, que dá 4, né? E realmente a distância entre o número real menos 1 e o número real 3 é 4 unidades. Bom, aqui nós temos as propriedades do módulo, né, do valor absoluto. Muitas delas já tinham sido vistas, né? Então, o valor absoluto de A é sempre maior ou igual a zero, e se o valor absoluto de A é igual a zero, é se somente se A é igual a zero, o valor absoluto de A mais B é menor ou igual que o valor absoluto de A mais o valor absoluto de B. O valor absoluto de A menos B é maior ou igual que o valor absoluto do valor absoluto de A menos o valor absoluto de B. E o valor absoluto de AB é igual ao valor absoluto de A vezes o valor absoluto de B. Finalmente, o valor absoluto da fração A sobre B é o mesmo que o valor absoluto de A dividido pelo valor absoluto de B, desde que B é diferente de zero, obviamente. Bom, o que é uma equação modular elementar, que é a primeira que a gente vai ver? É simplesmente uma equação do tipo valor absoluto de x é igual a c, onde c é uma constante real qualquer. Né? Bom, solução analítica dessa equação, né, a gente tem que considerar três casos: c maior que zero, c igual a zero, c menor que zero. Se c maior que zero, a equação tem duas soluções, x igual a mais c e menos c. Né? Lembrando, o valor absoluto tem sempre o mais e o menos, é o que está expresso aqui, ó, na própria definição dele. Tem o caso mais e o caso menos, ok? Então nós temos, para a equação modular elementar, valor absoluto de x igual a c, né? Então nós temos duas soluções, x igual a mais c e x igual a menos c. Se o x é maior ou igual a zero, então a equação valor absoluto de x é igual a c equivale a x igual a c. Porque se x é maior ou igual a zero, o valor absoluto, segundo essa definição, o valor absoluto de um u é u, o valor absoluto de x seria x, né? Então é o caso x igual a c. E se o x é menor, claro, evidentemente, por um c maior que zero positivo. Se o x é menor que zero, então a equação valor absoluto de x igual a c se torna menos x, por causa da definição, né? Quando o u, né, o x aqui é menor que zero, então o valor do módulo é menos u, né? Então a equação fica menos x igual a c ou x igual a menos c. Né? Bom, o caso c igual a zero, né, é aquele caso que mostrou aqui na propriedade, né, está relacionado com esse caso aqui. Né? Se o valor absoluto de A é igual a zero, então o A é igual a zero. Né? Então, se c é igual a zero, então a solução é x igual a zero. E finalmente, se c é menor que zero, não há soluções. Porque o valor absoluto de x não pode ser negativo, sempre é um valor não negativo. Interpretação geométrica, né? Então, como o valor absoluto representa a distância do ponto x até a origem das coordenadas, que seria o zero, né? Então é fácil ver os casos, né? Se o c é maior que zero, né? Então a gente tem que considerar as distâncias dos dois pontos que tem na reta real distância de c unidades para o zero, para a origem, né? Esses, obviamente, são os pontos mais c e menos c, né? Caso c igual a zero, né, o ponto coincide com a origem, porque a distância é zero. E, finalmente, o caso c menor que zero não tem solução, porque não existe distância negativa. Né? Muito bem. Agora, a equação modular um pouquinho mais sofisticada, né, que é aquela elementar, que é o valor absoluto de ax mais b é igual a c. Né? Então, essa equação,
onde A e B são constantes reais, são os coeficientes aqui desse polinômio do primeiro grau que está dentro do valor absoluto, né? E o A tem que ser diferente de zero, evidentemente, né? São os parâmetros da equação. A solução analítica disso, né? Em primeiro lugar, se o C é igual a zero, né? Então nós temos AX mais B igual a zero, né? Logo x é igual a menos B sobre A. O caso C menor que zero, obviamente não tem solução, porque o valor absoluto sempre é positivo. Finalmente, o caso C maior que zero, né, usando o método analítico, a gente reescreve o interior do valor absoluto como T. Então, T igual a x mais B. Logo, a equação se torna valor absoluto de T igual a C. Se reduz àquela equação anterior, a equação modular elementar, que tem duas soluções, T igual a mais menos C. Logo, a solução é a resolução desta equação AX mais B igual a mais menos C, né, que resulta, então, nas soluções x igual a menos B mais menos C sobre A, que está aqui. Ó, né? São as duas soluções. A solução geométrica, né, então, prevê que, em primeiro lugar, a gente divide os dois lados desta equação por valor absoluto de A, de forma a ter desse lado o valor absoluto de x mais B sobre A, igual a C sobre o valor absoluto de A, e evidentemente isto aqui representa a distância do x até B sobre A, né? A distância do x até B sobre A, né? E esse valor tem que ser mais menos C sobre valor absoluto de A, e é isso que está aqui expresso, né? É isso que está aqui expresso no cálculo, né? A gente considera essa distância aqui, tá? Para resolver, então, e solucionar o problema. Bom, o tratamento analítico que a gente deu aqui, ele sempre ele pode ser estendido a um grupo mais amplo de equações modulares. A solução geométrica é mais difícil, ela é mais limitada, né? E se reduz simplesmente à solução de equações simples, como essa aqui, valor absoluto de AX mais B igual a C. Tá aqui exemplos, né? Então, resolver a equação modular valor absoluto de x igual a 2020, né? A solução tem, evidentemente, duas soluções, x igual a mais menos 2020. A equação modular valor absoluto de 2x menos 1 igual a 5, né? É a solução simplesmente das duas equações 2x menos 1 igual a mais 5 e 2x menos 1 igual a menos 5, né? E daí extraímos, então, a primeira solução 3 e a segunda solução menos 2. Aqui, solução de equações modulares, valor absoluto de uma função f de x qualquer igual a C. Bom, a solução desta equação modular equivale às duas soluções dessas equações aqui, né? A solução da equação f de x igual a mais C e a solução da equação f de x igual a menos C. Vamos dar exemplos aqui. Então, resolver a equação modular, valor absoluto de x ao quadrado menos 9 igual a 5, né? Então, a gente reduz isso a resolver essa equação aqui, x ao quadrado menos 9 igual a mais menos 5. Ou seja, resolver as equações x ao quadrado igual a 4 e x ao quadrado igual a 14, né? A primeira tem soluções mais menos 2, a segunda tem soluções mais menos raiz quadrada de 14. Assim, a equação original, esta que foi nos dada no enunciado, tem 4 raízes. X igual a mais menos 2 e x igual a mais menos raiz quadrada de 14. Resolver agora essa aqui, né? Valor absoluto de x ao quadrado menos 4x mais 6 igual a 3. De forma semelhante, então, temos que resolver, então, as duas equações x ao quadrado menos 4x mais 6 igual a mais e menos 3, que dão essas duas aqui, né? A primeira tem duas raízes, né? Essa primeira equação aqui tem duas raízes, 1 e 3, e a segunda não tem raízes, porque o discriminante, o determinante é negativo. Então, a equação original, que essa aqui tem apenas duas raízes, que é x igual a 1 e 3. Resolver, então, essa equação aqui modular, valor absoluto de x menos 1 sobre x mais 2 igual a 3. Então, a equação tem duas equações racionais, x menos 1 sobre x mais 1 igual a 3, e x menos 1 sobre x mais 2 igual a menos 3. Resolvemos a primeira, obtemos x1 igual a menos 7 meios. Resolvemos a segunda, temos x menos 1 igual a menos 3x menos 6, então x2, que é a segunda raiz, é menos 5 quartos, e essas são as duas, a x1 e a x2, são as duas soluções, então, da equação modular. Soluções de equações
valor absoluto de f de x igual a valor absoluto de g de x são solucionando as duas equações, f de x igual a mais menos g de x, ok? Solução de equações bem mais amplas, valor absoluto de f de x mais ou menos valor absoluto de g de x igual a um h de x. Bom, esse tipo de equação, que é bem mais sofisticado que todas as outras, né, ele envolve, né, a compreensão dos intervalos em que as funções f de x e g de x mantêm o seu sinal e os pontos de interesse onde esse sinal troca, né? Vamos tentar ver isso aqui. Vamos considerar aqui então, aqui por exemplo, resolver a equação modular valor absoluto de 2x mais 3 igual a valor absoluto de 3x menos 7. A solução algébrica, essa aqui dá para fazer facilmente por solução algébrica, né? É simplesmente resolver essas duas equações aqui, 2x mais 3 igual a mais menos 3x menos 7, que resulta então nas duas soluções, x igual a 10, x igual a 4/5. A solução por intervalos tem que considerar os valores, os intervalos em cada uma das funções f de x e g de x são positivas ou negativas. Isso pode ser obtido aqui aplicando a definição de valor absoluto, né? As definições do valor absoluto de 2x mais 3, valor absoluto de 3x menos 7, e percebemos que os sinais das funções mudam nos pontos de interesse menos 3 meios e 7 terços. Então, considerando isso, tá, a gente pode considerar que os pontos especiais então são esses dois que eu acabei de citar, e a gente pode dividir então o eixo real, a reta R, em três partes, três intervalos, de menos infinito até menos 3 meios, que é o primeiro ponto de interesse, do intervalo de menos 3 meios até 7 terços, segundo intervalo de interesse, e de 7 terços até mais infinito, né? A gente sabe que nesses intervalos o sinal das funções não mudam, né? E nós podemos ver então aqui na figura 1 a distribuição desses sinais, né? No caso aqui, na primeira, na 2x mais 3, é negativo de menos infinito até menos 3 sobre 2 e positivo de menos 3 sobre 2 até mais infinito. E a segunda, 3x menos 7, é negativo de menos infinito até 7 terços e positivo de 7 terços até mais infinito. Essa é a distribuição dos sinais, tá? Portanto, o que a gente pode fazer? Tá? Nós vamos considerar, então, separadamente cada um desses intervalos. Se o x está nesse intervalo aqui, né, que é o x menor ou igual a menos 3 meios, então a equação original equivale a resolver essa equação. Já que as funções são negativas, então ambos são negativados. Observe que eu aplico o sinal negativo deste lado e deste lado daquela igualdade. Então, em esse caso, a solução é x igual a 10, mas essa solução tem que ser descartada porque ela está fora do intervalo que nós estamos considerando, que é de menos infinito até menos 3 meios. Depois do intervalo de menos 3 meios até 7 terços, tá? Então, nesta, a primeira, 2x mais 3, é positiva e a segunda é negativa. Então, a primeira fica positiva e a segunda é negativada, né? Então, a solução aqui é x igual a 4/5. Como essa solução pertence ao intervalo que está sendo considerado, então ela entra como solução da equação modular. Finalmente, o último intervalo, que é o x maior ou igual a 7 terços, então a equação original equivale a resolver a equação linear 2x mais 3 igual a 3x menos 7, porque ambas são positivas, observe aqui, né? Cuja solução é x igual a 10. Neste caso, a solução fica dentro do intervalo, né, considerado, por isso também conta como solução. E logo, a solução são os dois valores que foram considerados, o 10 e o 4/5. Bom, resolver esta equação modular aqui, x mais 3 menos 2x menos 1 igual a 1, vamos resolver pelo método dos intervalos, que é mais simples, tá? Que o método analítico, né? Então, primeiro resolvemos as duas equações, x mais 3 igual a 0, 2x menos 1 igual a 0, encontramos os pontos especiais, pontos de interesse, que é menos 3 e 1 meio, que é onde troca o sinal das duas funções. Então, nós temos o intervalo de menos infinito a menos 3, é o primeiro intervalo a ser considerado, depois o intervalo de menos 3 a 1 meio, e finalmente 1 meio até mais infinito, garantindo então que nesses intervalos não mudam
o sinal das funções não muda, os intervalos estão aqui com os sinais, então em azul positivo, em azul negativo e em vermelho positivo. Né? Então as três questões que têm que ser consideradas estão aqui. No primeiro intervalo, a solução, então, esse primeiro valor absoluto é negativo, esse segundo é positivo, solução x igual a 5, mas como não pertence ao intervalo, é descartado. O segundo fica entre menos 3 e 1,5, tá? Então representa essa solução aqui, né? Em que o primeiro é positivo, o segundo é negativo, que tem como solução x igual a menos 1/3, está dentro do intervalo, então a solução é considerada como solução da equação modular. Finalmente, o último intervalo, em que ambos são positivos, né, x maior ou igual a 1/2. A solução equivale a essa aqui, ou seja, todos os intervalos são positivos, então os valores são positivos, cuja solução é x igual a 3, fica no intervalo considerado, também é solução da equação modular, portanto, a equação modular tem duas soluções, x igual a menos 1/3, x igual a 3. Temos esta aqui, né, para resolver, então, pelo método dos intervalos, também resolvemos as duas equações aqui, encontramos os pontos de interesse x igual a menos 3, x igual a 5/2, né, com os três intervalos serem considerados. No primeiro intervalo, ocorre a identidade, né, na solução. Né? Então, nesse caso, observe que nós temos a primeira negativa, a segunda positiva. Nesse caso, nós temos, então, ao resolver aqui, nós temos a identidade 0 igual a 0. Isso quer dizer que todo o intervalo em consideração é solução da equação modular. Portanto, de menos infinito a menos 3 é solução. Aqui nós temos, nesse intervalo aqui, a solução deu menos 3, mas como não pertence a esse intervalo aqui, essa solução menos 3 é descartada. Finalmente, no último intervalo, em que o primeiro valor absoluto é positivo e o segundo é negativo, nós consideramos, então, essa equação aqui, cuja solução é x igual a 2/3, que também não pertence ao intervalo, também tem que ser descartado. Portanto, a única solução é o intervalo que foi obtido no item A. Então, x pertence a esse intervalo aqui aberto, menos infinito, fechado, menos 3. E essa, então, é a solução deste último exemplo. Ok, pessoal? Então, era isso que nós queríamos falar sobre equações modulares. Um grande abraço. Tchau!